Aleluia. Eu cumprimento os irmãos uma vez mais com a paz do Senhor. Aleluia. Bom é estarmos na casa do Senhor, louvando, glorificando, exaltando ao único que é digno de ser adorado. Agradeço a Deus pela vida do pastor Eliseu, que sempre nos confia esta tribuna para ministrarmos a santa, poderosa, inerrante, infalível e expressiva palavra de Deus. Quantos ainda querem ouvir a voz de Deus? Diga amém. 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 Antes de eu pedir para você abrir a sua Bíblia, eu quero oferecer este culto em ação de graças pelo aniversário da minha esposa, que foi na sexta-feira, dia 11. Eu louvo a Deus pela vida dela, tem sido uma bênção na minha vida, talvez muito mais do que eu mereça. E eu demorei para casar, casei aos 26 anos de idade, e quando casei, acertei, foi na mosca. Louvado seja o nome do Senhor. Em meio às crises conjugais que nós enfrentamos no século 21, Deus me deu um presente e eu estou muito feliz por isso. E é por causa disso que eu quero glorificar a Deus pela vida dela. Amor, que Deus continue te abençoando de maneira extraordinária. Livro dos Salmos, Salmo de número 22, porque o livro dos Salmos é o inário dos judeus, então ele não possui capítulos. Cada salmo é um hino que foi composto para que os judeus adorassem, engrandecessem o nome do Senhor. Salmo de número 22 e versículo de número 6. Há uma presença forte de Deus nesse lugar, nesta noite. Há uma graça extraordinária de Deus nesse lugar. Não sei se você está sentindo, mas se você estiver sentindo, dê liberdade para o Espírito de Deus atuar nesta noite. Livro de Salmos, número 22, verso de número 6. Queria que você lesse comigo, 1, 2, 3. Mas eu sou verme e não homem, ó pobre dos homens e desprezado do povo. Só quero ficar com esta primeira parte. Mas eu sou verme. Diga comigo, mas eu sou verme. Não é você não, amém? Toma o teu assento exaltando o nome de Jesus. Talvez você deva estar dizendo assim: rapaz, o pregador ficou maluco, está doido. Olha o texto que ele escolheu para pregar, mas eu sou verme. E deve estar dizendo: será que ele está me chamando de verme? Para quem não conhece, não entende ainda sobre o livro dos Salmos, o Salmo de número 22 foi escrito pelo rei Davi. Este salmo foi escrito há cerca de quase 1000 anos atrás. Quando Davi escreve este salmo, ele está prefigurando o sofrimento do Messias na cruz do Calvário. Quando ele está dizendo: mas eu sou verme e não homem, ó pobre dos homens e desprezado do povo, ele estava fazendo uma referência a um Senhor, ao maior ser já existente na face da terra e na história do universo, que largaria o seu trono de glória, se diminuiria a um ser tão pequeno, entraria no ventre de uma mulher e morreria pelos nossos pecados. Quando a Bíblia fala em Filipenses capítulo 2, versículo de número 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se. Ali no original esvaziou-se a si mesmo. Como pode um ser tão grande, mas tão grande, que a Bíblia fala que na palma das suas mãos ele mede as águas do oceano, que a Bíblia fala que na palma das suas mãos ele pesa os montes e outeiros. Esse Deus é tão grande, mas tão grande, que a Bíblia fala que a nuvem são como o pó dos seus pés. Um Deus tão grande, mas tão grande, que se fez tão pequeno por causa de um amor incomparável. Alguém uma certa vez me perguntou, e por causa de um hino de um cantor, há um cantor que canta um hino e o seu amor é tão grande e incondicional, e vieram me perguntar se o amor de Cristo nas nossas vidas era incondicional, e eu respondi sim, o amor de Deus na nossa vida é incondicional. O que não é incondicional é a nossa salvação, porque quando Cristo morreu na cruz, esse amor é tão grande de se externar, esse amor é tão grande de se explicar, que quando ele morreu na cruz, ele não estava te exigindo nada,
ele entregou a sua própria vida, ele de forma de glória, um ser que era adorado 24 horas pelos serafins, como Isaías descreve no capítulo 6, voavam diante dele e dizia: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Um ser que estava sentado acima dos querubins e era adorado 24 horas por dia, agora se diminui ao ponto de ficar do tamanho de um espermatozoide, entrar no ventre de uma mulher, nascer, ser formado, passado por todo aquele processo, e quando já atingir a sua maioridade, ser entregue nas mãos dos homens, cuspido, humilhado, açoitado, escarnecido por amor de mim e de você. Esse amor é inigualável, é incomparável, um amor tão grande que ele foi capaz de se considerar a um verme. No original hebraico, a palavra verme aqui quer dizer toulá, que significa verme escarlate ou verme carmesim. Era deste verme que os judeus extraíam a tinta vermelha, o chamado a tinta de escarlate ou tinta de carmesim. Quando os judeus queriam fazer tinta, esse verme, ele era semelhante a uma lagarta. Os judeus espremiam e o sangue deste verme saía a tinta vermelha com que os judeus utilizavam no seu dia a dia. Quando o salmista está escrevendo, eu estudando acerca deste verme aqui, eu descobri que esse verme, antes da sua morte, todas as vezes que ele estava no final da sua vida, ele subia uma única vez no madeiro, esvaía todo o seu sangue, colocava ali alguns ovos, e depois da sua morte, o seu sangue, aquela tinta vermelha, o carmesim, a escarlate, passava por cima daqueles ovos. Ele morria, entregava até a sua última gota de sangue, mas a morte dele gerava milhares e milhares de outros seres semelhantes a ele. Não entendi, vai entender. Sabe por que Jesus teve que subir ao madeiro? Para você hoje estar aqui dentro, levantando a tua mão com liberdade, abrindo o teu coração e adorando ao único que é digno de ser adorado. Se você entendeu o que Deus está falando, levanta a tua mão nesta noite e adora o nome do Senhor. Como pode existir um ser que, para gerar outros seres, ele tinha que morrer, subir uma única vez em uma vara de amendoeira ou qualquer outro tipo de árvore, colocar ali milhares de ovos, e para que aqueles ovos viessem, aqueles novos viessem à existência, ele derramava todo o seu sangue para alimentar aqueles dali, e eles nasciam, e dele surgia uma nova geração de verme escarlate. Paulo vem dizendo no capítulo 2, e versículo de número 5: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Imagina se nós, que nos consideramos muitas vezes seres superiores aos demais, que quando passamos num sinal e vemos um mendigo pedindo esmola, muitas vezes a gente fecha o vidro, porque nos consideramos melhores do que alguém, que muitas vezes olhamos para uma pessoa que está ali na Cracolândia, e o nosso senso de justiça diz: o homem só colhe aquilo que ele planta. Se ele está lá, é porque ele plantou e ele está lá. O que eu estou querendo te dizer nesta noite é que nós devemos sentir o que Jesus sentia. O que Deus está falando nesta noite é que nós devemos partilhar do sentimento que está no coração de Deus. Estamos vivendo uma época, um evangelho, um cristianismo mercantilista. Estamos vivendo um evangelho, um cristianismo de brilhantismo. Só vale alguma coisa quem tem, só é respeitado quem é. Se você tem uma credencial, bata incontinência para você, e se possível se levanta do lugar para você sentar. Agora, se você não é nada, ninguém te respeita. Deus nesta noite nos trouxe aqui para dizer: se Ele se diminuiu, vamos nos diminuir e respirar o que Deus respira nesse lugar. Que tipo de evangelho que estamos vivendo? As mensagens que mais surtem efeito,
As mensagens que mais faz sucesso é aquela: quem te viu no final da fila vai te ver na frente, quem te humilhou vai ser humilhado, E nós, a igreja, quando um pregador fala isso no púlpito, a igreja vibra. Sabe por quê? Porque está todo mundo preocupado com o sentimento próprio, e que o outro vá para a conchinchina. Não é assim que Jesus ensinou. A doutrina de Jesus era diferente de todos os mestres que já existiram. A doutrina de Jesus era diferente da dos fariseus. Quando os fariseus diziam: ama quem te ama, Jesus disse: de um lado bater na face, vira o outro lado. Jesus disse: que benefício você vai ter amando quem te ama? Eu quero ver você amar aquele que te faz mal. Nesta noite Deus nos trouxe aqui para te dizer: a igreja do século 21 precisa pensar como Jesus pensa, precisa reagir como Jesus agiria nesses últimos dias. E quando eu falo isso, eu reconheço que todos nós precisamos melhorar, que todos nós precisamos de mudança, que todos nós precisamos fazer muito mais do que fazemos. Outro dia eu estava em casa parado pensando e dizendo comigo: se eu pudesse, olha o que vem na minha mente, eu seria um repórter do tempo passado. Eu chegaria para a mulher Cirofenícia, uma mulher de outra nação, uma mulher que estava debaixo de maldição do próprio Jesus. Ele disse sobre a cidade de Tiro e de Sidom, era lá que ela habitava. Ela estava debaixo de uma maldição, e perguntaria: fale-me um pouco de Jesus. E ela diria: Jesus é o ser mais incomparável que eu já vi. Quando eu corria atrás dele, eu gritava e falava o nome dele. Alguns discípulos disseram: mestre, despede essa mulher, porque ela está incomodando. E ele parou para me ouvir. Eu me humilhei, eu desci ao nível mais baixo. Eu disse que até os cães comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Quando Jesus diz e chama aquela mulher de cachorrinho, ele não estava desprezando ela, ele não estava colocando ela no mais baixo nível de degradação da humanidade. Para os judeus se consideravam os filhos, e consideravam, como o pastor Gustavo falou aqui, naquela época o mundo era dividido entre dois povos, o povo judeu e o povo gentil. Para os judeus, os gentios eram considerados como cães. Cães o quê? Bicho largado de lado, não animais de estimação. Se Deus tivesse que dar preferência para alguém, ele daria primeiro para os filhos. Ele jamais tiraria o pão dos filhos para deitar ao cachorrinho de estimação. Eu tenho um em casa. Quem tem cachorrinho aqui em casa, levanta a mão. O seu cachorrinho de casa, você chuta ele, você humilha ele, você taca ele na parede? Não. Você, quando dá o horário dele de comer, ele corre até o seu pé, fica rodando, olha para o prato de comida, e você não trata ele muito bem. Tem gente que trata tão bem que bota para dormir na cama como se fosse o próprio filho. É assim. Deus, era isso, era o sentimento que os judeus tinham naquela época. Os judeus, eles se sentiam privilegiados, superiores e melhores do que outros. Quando Jesus olha e diz: eu não posso deixar de alimentar os filhos para alimentar os cachorrinhos de estimação. Aí ela diz: ah, Senhor, tu sabe que até os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus senhores. Jesus, para aquela mulher, estava pensando como um judeu, mas ele sabia onde ela ia chegar. Ela conquista o coração dele. Se eu entrevistasse a mulher samaritana e dissesse: fala um pouco sobre Jesus, ela diria: olha, eu vivi em Samaria, eu tive 5 maridos, e o que eu tinha não era meu, era o 6º casamento fracassado, coisa que os samaritanos, judeus e os povos do Oriente Médio repudiavam. Mas quando eu me encontrei com ele, ele disse: eu tenho uma água diferente, que se eu te der, tu nunca mais vai ter sede. Despertou no meu coração o desejo de beber aquela água, e eu disse: me dá dessa água, me mostra dessa água. Aí ele disse: vai, chama teu marido. Quando ele mandou chamar meu marido, ele tocou na minha ferida, ele abriu um buraco que estava oculto dentro das minhas roupas, na minha ferida. E aí eu disse: Senhor, não tive marido. Ele disse: eu sei, eu te conheço, mulher, tu tiveste 5, e o que tem agora não é teu, tu vive em pecado. Mas independente disso, eu não vim para a beira do poço de Sicar na hora sexta, exatamente meio-dia no relógio judaico, para te julgar. Eu vim aqui para te mostrar que quem crê em mim, como diz as escrituras, rios de águas vivas fluirão de dentro de si. Sabe o que ela diria? Os judeus
que eram os maiores inimigos, os maiores críticos dos samaritanos, me desprezavam. Só que ele não, ele é diferente. Você vai perceber que aquela mulher foi buscar água no poço na hora sexta. No relógio judaico era meio-dia, porque a primeira hora do dia para os judeus era às 6 horas da manhã. Então a hora sexta era exatamente meio-dia. E a Bíblia fala, queridos, que ela foi buscar meio-dia. Se você for estudar a história dos samaritanos, nenhum samaritano ia buscar água meio-dia, porque o sol estava muito escaldante naquela época. Naquela época, todas as mulheres que iam buscar água no poço de Samaria, elas iam por volta de 9 às 10 horas da manhã. E elas nunca iam sozinhas, porque aquele caminho era chamado de veredas de sangue. Em outras palavras, era um caminho perigoso. Por que é que aquela mulher foi buscar água meio-dia? Porque ela era desprezada pelos próprios samaritanos. Ninguém queria andar com ela, ninguém queria estar perto dela. Sabe por quê? Andar com uma mulher que teve 5 maridos e já estava no 6º era vergonha, era desprezo para a sociedade. Minha mãe sempre me ensinou desde pequeno: quem anda com porco, farelo come. Me diga com quem tu andas e eu te direi quem é. Isso é a mentalidade da nossa sociedade. Só que o interessante de Jesus é que quando Jesus entrava na história das pessoas, quando ele se encontrava com as pessoas, ele quebrava todo tipo de protocolo, todo tipo de paradigma. Ele não entrava para se contaminar, ele não entrava para ser influenciado, porque na vida nós temos 2 opções: uma é ser influenciado e 2 é influenciar uma geração. Eu quero nesta noite dizer aqui que se a igreja do século 21 começar a pensar como Jesus, a gente pode chegar perto do traficante e ele não vai nos influenciar, mas a unção do Espírito de Deus que nós carregamos na nossa vida vai gerar mudança. Quem acredita nisso, levanta a mão para adorar ao Eterno esta noite. E ela diria: a sociedade que me desprezava. Imagina como essa mulher andava nas ruas de Samaria, cabeça baixa, envergonhada, desprezada. Só que agora ela entra em Samaria diferente, porque quem se encontra com Jesus entra diferente. Ela entra de cabeça erguida. Ela começa a olhar nos olhos das pessoas. Ela não deixa mais ninguém tratar ela como tratavam antigamente. Imagina alguém dizendo: o que deu nessa mulher? Toda errada, está soberba, vive uma vida de pecado, está no 6º casamento. E na verdade o 6º era adultério, porque ele diz: o marido que tu tem não é teu. Ela estava em adultério, em pecado. Agora está olhando nos nossos olhos e pensa num povo que era preconceituoso. Era não, continua sendo, é o povo do Oriente Médio, quando se diz respeito a casamento. E ela agora está olhando nos olhos das pessoas. Se as pessoas dizem: o que aconteceu na tua vida? Aconteceu que vocês me julgam, que vocês me criticam, que vocês me apedrejam. Mas eu conheci um judeu que olhou para mim diferente. Ao 7º? Não. O único homem que chegou perto de mim sem mais intenções. A única pessoa que sabia da minha vida por inteiro, de cima para baixo, coisas que vocês nem sonham em saber. E quando olhou para mim, não olhou se preocupando com o meu passado, porque o homem olha e julga o homem pelo passado. Jesus, quando olha, a ótica dele é diferente. O que importa é o que eu vou fazer na vida dele a partir de agora. Alabacala xandaramanaracandarás. Deus nesta noite te trouxe aqui, me trouxe aqui para dizer: há uma unção de mudança dentro da ilha do governador. Deus chamou um povo para parar de se preocupar com o que tem e olhar para quem não tem, e ser cheio da unção do Espírito Santo. Aonde pisar a planta dos pés, não me interessa com quem você vai falar. Se há uma unção, se a vida de Cristo é gerada na tua vida, se prepara. Aonde você chegar vai acontecer mudanças, e o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Um Deus que era tão grande, mas tão grande que se fez tão pequeno que foi chamado de ferro. Se alguém chega para você e fala: você é um verme. Irmão, vai voar madeira, panela de pressão. Já pararam para pensar nisso? Davi está chamando ele há 1000 anos atrás, dizendo: ele vai subir no madeiro somente uma vez.
É bem verdade que ele vai morrer, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. E a morte dele vai gerar a nossa vida. Quantos podem glorificar ao Senhor por isso? Sabe por que a igreja existe? Sabe por que a igreja existe? Porque Israel falhou. Quando Deus chamou Abraão, Deus fez uma promessa para a semente de Abraão. E disse que essa promessa seria tão grande, e se cumpriu, porque Deus não falha na sua promessa. Ele diz: em ti serão benditas todas as famílias da face da terra. E continua sendo. No capítulo 13 do Evangelho de Lucas, Jesus entra narrando uma passagem, fala da história de uma figueira plantada no meio da vinha. É interessante que ele fala de uma figueira plantada no meio da vinha. E o que era uma vinha? Era uma plantação de videiras. Quem sabe conhece esses dois tipos de plantação? Quem não conhece, depois pode dar uma olhada na internet para ver lá o desenho. Você vai perceber que a figueira, ela se sobressai muito mais do que a videira. Primeiro, que se ela for bem cultivada, ela pode atingir até 9 metros de altura. Se você entrar numa vinha, plantação de videiras, que tem uma figueira, aquela figueira vai ser o destaque no meio daquela plantação de videiras, no meio da vinha, porque ela será a maior árvore já existente naquele lugar. A videira, para quem não sabe, eles colocam as madeiras para os seus ramos se ramificarem e ela ficar de pé. Então a figueira, ela cresce, ela fica muito alta, larga, frondosa. Ela pode atingir até 9 metros de altura. Isso fala da grandeza, da grandiosidade com que Deus fez a nação de Israel. Se você for estudar essa passagem, você vai entender que Deus estava, Jesus ali, narrando aquela parábola, ele estava falando sobre a nação de Israel. Segundo, se uma figueira for bem plantada, ela pode viver até 400 anos. Isso fala da sua longevidade. Os anos de vida daquela figueira era muito grande. Você pode ver, as nações daquela época todas pereceram. Israel continua lá intacta. E tem mais, a figueira, ela é o símbolo mais absoluto de prosperidade no meio do povo judeu. Por que ela é símbolo de prosperidade e produtividade? Porque se ela for plantada, ela dá frutos 2 vezes ao ano, e cada estação de frutos dela são 5 meses consecutivos. Isso fala de 10 meses seguidos, anualmente, que ela produz frutos. Então ela era uma árvore para se destacar. Jesus está dizendo que quando plantou a figueira, ela deveria se destacar. O dono da vinha desce e diz: há 3 anos vem buscar frutos nessa figueira, não acho, corta, porque ela ocupa ainda espaço, terra, inutilmente. Se você for fazer a analogia desses 3 anos, você vai perceber que o ministério de Jesus começa aos 30 anos de idade, e ele é crucificado aos 33 anos, e alguns dizem 33 anos e meio, são 3 anos e uns quebrados. Deus estava nesses últimos 3 anos procurando, querendo ver resultados, produtividade. Aí, sabe o que acontece? A figueira, Israel, ela falha, mas como Deus não falha nas suas promessas, no capítulo 15 do Evangelho de João, a Bíblia fala que ele é a videira verdadeira. Ele quem? Jesus, aquele que subiu no madeiro, seu sangue foi vertido até a última gota, e para que através do sangue dele muitos frutos fossem gerados. E quem são esses frutos? Nós, eu, você, a igreja militante de Cristo nesse lugar. Quem é a igreja aqui? Levanta a mão, sinta a presença, deixa o Espírito de Deus te tocar nesta noite. A figueira falhou, a videira não vai falhar, porque a videira é ele. Aí ele diz: eu sou a videira verdadeira, toda vara que está em mim, essa dá muito fruto. A vara que não dá fruto tem que ser cortada e lançada no fogo. A que dá fruto tem que ser arrancada limpa, para que dê mais frutos. Qual é a maior missão da igreja? É se parecer com Cristo, é continuar o trabalho que ele começou. Ele morreu, mas antes de morrer deixou 12 preparados. Um se perdeu, mas os 11 deram continuidade. E é por causa da continuidade desses 11 que nós estamos aqui. Se nós continuarmos o que Jesus começou há 2000 anos atrás, segura Satanás, porque tem coisas grandes de Deus chegando na ilha do governador. O pastor Jander Magalhães falou
na primeira mensagem que ele pregou na semana de avivamento, que a nação de Israel estava vivendo uma crise política, moral e espiritual. É a crise que o Brasil está vivendo. A crise política, agora você vê aí, é ordem para prender políticos corruptos. E a resposta para esse Brasil não é o governo, não são os governantes. Nós respeitamos, nós nos subordinamos à autoridade, até porque Jesus, tentaram algumas vezes pegar ele em ato de insubordinação às autoridades, mas ele sempre se subordinou. Mestre, de quem é essa moeda? Nós devemos pagar moeda a César. De quem é essa esfinge que está aqui? É de César. Então dá para César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mestre, a lei de Moisés manda matar, o que tu mandas? Sempre tentaram colocar Jesus em contradição com a lei, com as autoridades, mas Jesus era sábio, ele não caía, ele se subordinou, ele se submeteu, ele obedeceu. O que eu estou falando aqui é que nós não devemos nos insubordinar, mas que o mundo não precisa de uma resposta política. O mundo precisa de uma resposta espiritual, e essa resposta está na boca da igreja. Você não entendeu? Eu disse que essa resposta está na boca da igreja. Quando nós começarmos a entender que somos igreja de Cristo, onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, se prepara, porque Deus vai fazer o sobrenatural acontecer. Política, moral. O pastor Eliseu falou hoje aqui de manhã que nós somos a capital do pecado mundial. O homossexualismo está crescendo assustadoramente no Brasil. A pedofilia. Quantas crianças abusadas. Porque a igreja tem se calado. Quando a igreja começar a entender que é a igreja, abrir a boca, os demônios vão ter que levantar acampamento e bater em retirada. Sabe por que é que as pedras estão clamando? Desastres atrás de desastres, catástrofes atrás de catástrofes. Porque Jesus disse que se a igreja se calar, as pedras vão começar a clamar. Não vamos deixar a natureza que Paulo fala no capítulo 8 de Romanos, que geme até agora com dores de parto, fazer o que a igreja tem que fazer. Israel falhou na missão de evangelização, mas a igreja, os 7.000 que não se dobraram, não vão falhar. Sabe o que está faltando? Poder. Sabe o que está faltando? Confessarmos as nossas culpas. O verdadeiro. Eu preparei uma mensagem aqui agora rápida aqui no púlpito, mas Deus está me levando para outra linha. Eu vou obedecer o que Deus está me mandando falar. Sabe por que a igreja não reage mais como tem que reagir? Porque tem muita gente em pecado, jogando o pecado debaixo dos panos e está dizendo: ninguém está vendo, deixa do jeito que está. Deus nesses últimos dias está dizendo: Ele vai sacudir a figueira. O que está podre vai sair do nosso meio. E os 7.000 que ainda não se dobraram vão começar a mostrar que a vinda do mestre se aproxima, e a geração que Deus está esperando se levantar ainda está nesse lugar. Se ela está nesse lugar, levanta a tua mão e adora o nome do Eterno, porque Ele está presente aqui. É muito forte, irmãos, o que eu estou falando aqui. Talvez você esteja dizendo: eu estou decepcionado com esse gordinho aí. Eu entrei aqui acabado. Eu entrei aqui debaixo de uma prova. Eu esperava ouvir que Deus vai mudar o meu cativeiro. Se preocupa com o que Deus se preocupa, e Ele vai se preocupar com aquilo que você se preocupa. Isso é profético o que eu estou falando aqui. O cativeiro, a luta, a prova, a barreira, a dificuldade, os vales, Deus te colocou para te trazer para perto dele. Então passa a entender, quando você começar a fazer a vontade de Deus, se prepara, porque isso é consequência. Ele vai fazer aquilo que deseja o teu coração. Mas hoje, nesta noite, Deus te trouxe aqui para te dizer: coloca, exterioriza aquilo que está no coração de Deus, e você vai começar a plantar resultados
de Deus na tua vida. Agora sabe qual é o nosso problema? É que nós temos o rei aqui, ó, na barriga. Não, eu vou me rebaixar. Irmão, está errado, está errado. O certo é o certo e o errado é o errado. Você pode ir levando, empurrando com a barriga até onde você quiser. Naquele grande dia ninguém vai poder se esconder. O que não é revelado aqui na eternidade vai ficar revelado, porque nada fica encoberto. Deus trouxe pessoas aqui nesta noite para se consertar, para te dizer que o sacrifício de Cristo foi muito grande para você ficar levando Jesus de qualquer maneira, para te dizer que o sangue foi muito, o preço do sangue foi muito caro, o sangue derramado na cruz do Calvário, para dizer que quando você veio aqui na frente, você levantou a sua mão, você confessou e aceitou a participar do sangue da nova aliança. Jesus não é lixo para receber qualquer coisa. Ou toma uma posição, porque Deus vai começar a peneirar. O propósito de Deus não vai cair por terra nesse lugar. Sabe quando o avivamento vai começar a acontecer? Quando a gente fizer o que Jesus fez. Só que ele se esvaziou, ele abriu mão da sua santidade, da sua glória, ele abriu mão de estar assentado acima dos querubins para ser adorado 24 horas por dia, para descer, se fazer o maior pecador, porque ele carregou o meu, teu pecado e o de toda a humanidade. Agora está na hora de você se esvaziar de tudo que não presta e ser impactado de verdade pela presença do Eterno que está nesse lugar. Errar, a gente pode errar, irmãos. Ninguém é super-homem. O que Deus não suporta é farisaísmo, máscaras, é falsidade. Tem uma geração que gosta de ficar apontando todo mundo, mas se começar a olhar para o seu altar, vai ver que lá só tem cinzas, que lenha já não está lá há muito tempo. Para de se preocupar com a vida do teu irmão e comece a colocar a tua casa em ordem. Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Sabe qual é o problema da nossa geração? É que ela gosta disso, ó. Fulano, oi, tá sabendo de que? Da nova? Fulano deu uma escorregada, um vacilo. Deixa o vacilo de fulano e Beltrano para lá. Olha para o teu altar. Porque o crente espiritual, ele não está preocupado com A e com B. O crente que é espiritual, quando ele sabe de alguma mancada, sabe o que ele faz? Ele chora. Ele diz: Senhor, mais um soldado foi ferido na guerra. Agora tem uma geração aí que não está nem pouco preocupado com ninguém. Oh, necando sé, está com a vida toda arrebentada. O marido saiu de casa, está todo quebrado, todo arrebentado, mas não deixa a vida de A e B para lá. Deus está dizendo: está na hora de nós chorarmos as nossas misérias. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, diga comigo, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu sinto uma presença extraordinária de Deus nesse lugar. Eu estou falando isso aqui, irmão, eu não tenho medo de retaliação. Eu estou debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro. Eu estou entregando o que eu nem ia falar nesta noite. Deus está me dando coisas aqui. Deus te trouxe aqui para te dizer: é tempo de mudança. Vamos fazer uma faxina na casa para começar a ver o Senhor fazer maravilhas extraordinárias. Sabe qual é, senhores, o primeiro sinal de avivamento? Confissão de pecados.
Quando Jerônimo Savonarola revolucionou a sua cidade, a história de Savonarola diz que todos os homens daquela cidade traziam publicações pornográficas, traziam livros de feitiçaria, traziam todo tipo de imundícia. Era confissão de pecado atrás de confissão de pecado, e começaram a jogar nos pés de Savonarola todo tipo de publicação, tudo que não agradava, livro de feitiçaria, magia negra, publicações pornográficas e coisas semelhantes a estas eram queimadas. E aí Deus fez um avivamento naquele lugar. Deus nesses últimos dias não está à procura de pregadores, porque pregadores tem muitos. Deus nesses últimos dias não está preocupado com credencial, porque se você quiser uma credencial, vai no centro da cidade e compra uma. Deus está à procura de 7.000 que ainda não se dobraram ao altar de Baal. Deus ainda está à procura de 7.000 que não sentaram para comer na mesa de Jezabel. Onde é que estão os Elias de Deus nesta noite? Sinta a glória e a presença de Deus neste lugar. É justo um Deus que abriu mão da sua glória, se esvaziou por causa de mim e de você, ter que assistir uma geração que está acostumada, porque as bênçãos ela vai acompanhar a igreja. Isso é notório, isso é bíblico. Eu tenho aqui mais de 8.000 promessas na tua vida. Se você ler a palavra, você vai ver. Agora eu quero te desafiar. Abra a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 28. Abra aí. Deuteronômio capítulo 28. Mudei tudo aqui. Deus, o Espírito Santo de Deus está conduzindo. Irmão, eu sinto que Deus quer trazer um avivamento para a DIG. Oh, alabachura manaracandarás. Oh, há uma presença de Deus forte neste lugar. Vou ler, está escrito assim: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Isso é uma promessa para Israel que se estende para a igreja. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Aí ele vem: bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais. Até os animais são abençoados, tá, irmãos? A criação das tuas vacas, os teus rebanhos, das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto, a tua amassadeira. Bendito serás ao entrar e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará todos os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo que puseres a tua mão te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. E aí vai. É promessa atrás de promessa. Você depois lê isso em casa. Só que ele começa dizendo que a promessa ela é condicional. Se ouvires a voz do Senhor e tiver cuidado de guardar os seus mandamentos, a bênção de Deus ela é condicional na nossa vida. Você é crente, ouviu a voz de Deus, ouviu a palavra de Deus, guardou os mandamentos, é consequência. Vai acontecer naturalmente na tua vida. Você não precisa se preocupar com isso, porque está escrito no versículo 2: e todas essas bênçãos virão sobre ti, te alcançarão. Você não vai precisar correr atrás dela, é ela quem vai vir na tua vida. Agora o problema da nossa geração é que ela está fazendo tudo errado. Ela está correndo atrás da bênção e está se esquecendo do abençoador. Não se preocupa não. Se você é crente, é servo de Deus, ouve a palavra de Deus e guarda os seus mandamentos, estatutos e preceitos, vai acontecer. Vale, prova, deserto, é normal e é passageiro, vai acabar. Quando ele
eles acabarem, você vai ver cair uma enxurrada de vitórias na tua vida. Agora tem que cumprir o que a palavra de Deus manda. Nós não estamos mais nos preocupando com o que Cristo se preocupa. Será que nesses últimos dias Deus está precisando de pregadores que vão subir nos nossos púlpitos e altares? E eu louvo a Deus pela nossa liderança, porque o pastor Eliseu começou a já colocar de canto essas coisas aqui. Os pregadores que ministraram na semana de avivamento trouxeram palavra, pão para a igreja. Homens que são manipuladores de auditório, que veio aqui para te dizer: você vai sair do aluguel, a casa própria vai chegar, o carro vai chegar. É esse o evangelho que Cristo pregava. Palavra poderosa do pastor Jefferson na quinta-feira aqui. Sabe qual é o nosso problema? É que estamos olhando para o pedaço do pão e nos esquecemos que o Deus que multiplica pão está no nosso meio. Irmãos, Deus não precisa de nada para atuar. Se não tiver uma chave d'água, Ele pega o cajado de Moisés e abre o mar. Se não tiver pão para alimentar 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, Ele pega 5 pães e 2 peixinhos e resolve o problema. Se não tiver apóstolo suficiente para orar do outro lado da cidade, quando as pessoas estão caindo endemoniadas, Ele usa até o lenço do apóstolo. O nosso Deus é tão poderoso que onde não há saídas humanas, Ele tem uma saída. Então não se preocupe como Deus vai fazer, entenda que Deus vai fazer. Cumpra o desejo do coração de Deus e descansa, porque Ele vai cumprir o desejo do teu coração. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente esquece de Mateus capítulo 6. Não vos preocupeis com o que haver de comer, de vestir. Meu Deus, ali Jesus ensinou algo extraordinário. Ele disse que nem Salomão se veste como os lírios dos campos. E olha que Salomão era o homem mais rico da sua época. Os passarinhos não guardam, ajuntam em celeiros, mas Deus não alimenta eles. Quanto mais a vós. Vós sois a igreja do Deus vivo. Se preocupa em ser igreja e deixa que Ele se preocupa com a provisão na tua vida. Sabe qual foi o problema de Israel? É que no deserto Israel estava dizendo: não temos comida suficiente para alimentar o povo. Deus cuidava, todo dia de manhã o maná estava na mesa. Detalhe, Deus era melhor do que qualquer garçom ali. Sabe por quê? Porque Ele não deixava a comida gelada de um dia para o outro. Todos os dias Ele entrava ali, Ele derramava o maná. Se o povo tentasse guardar um pouquinho do maná para outro dia, estragava. Ei, Deus não precisou criar um shopping center dentro do deserto nos 40 anos. Porque teve crianças que entraram com 2 anos de idade e saíram com 42. Quando elas iam crescendo, a roupa ia se renovando e crescendo juntamente com elas. Já parou para pensar o tamanho do teu Deus? E ainda assim a nossa geração está igual a de Israel. Enjoamos de maná. Pensa num povo que só quer reclamar. Está na hora de vir coisa nova. Aí vai perturbar o ouvido de Moisés. Aí Moisés vai falar com Deus: Deus, eu não aguento mais, o povo quer carne. Aí Deus diz: não vou dar 1, nem 2, nem 3 semanas, mas o mês inteiro, até vos sair pelo nariz. Pense um Deus que cuidava daquele povo. Se Ele cuidava de Israel, Ele cuida de ti também. Pode levantar a tua mão e adorar o nome do Senhor por isso. O povo chega nas margens das águas de mar, as águas amargas. Alguém dá a primeira golada e diz: essa água está imprópria para tomarmos. Aí vai lá e resolve o problema. Uma hora estão dentro do deserto, não tem nenhuma fonte de água, e Deus fala assim: ah, a pedra aí, bate, toca na pedra. Moisés já irritado por causa da opressão do povo feriu, mas mesmo assim Deus abriu a rocha e fez a água saciar o povo no deserto. Está no deserto, é dentro do deserto que você vai ver a proteção de Deus. Está no deserto, é dentro do deserto que você vai conhecer Deus de perto. Esquece o deserto e aproveita, aprende com as lições do deserto. Fica de pé nesta noite, adorando, glorificando e exaltando o nome do Senhor.
maior problema do povo é olhar para Golias, é olhar para o deserto, é olhar para as muralhas de Jericó, é olhar para os homens midianitas. Olhe para mim, por favor. Por isso que Paulo diz: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Sabe por que Paulo disse isso, gente? Porque ele é o autor e consumador da nossa fé. Já parou para pensar nisso? Autor e consumador. A fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra. Ele é autor porque você só tem fé quando você ouve, e ouve segundo a palavra. Ele é autor da nossa fé. E quando a Bíblia fala que ele é consumador, é porque ele não deixa a nossa fé cair por terra. Ele sempre nos socorre no tempo certo e na hora certa. Está na hora de nos preocuparmos com o que Deus se preocupa. Está na hora de exteriorizarmos o que está no coração de Deus. Está na hora de entender qual é o propósito, a vontade de Deus para a minha vida. Qual é? Você já parou para perguntar isso? Deus nesta noite te trouxe aqui para isso. Eu queria fazer uma pelo apelo. Eu vou fazer 2 orações. A primeira, eu quero saber quem aqui nesta noite entrou aqui, ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus, ou estava afastado dos caminhos do Senhor. Sai do teu lugar e vem aqui, porque eu vou orar por você. Você que estava afastado dos caminhos do Senhor, vem aqui. Você que ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus, vem aqui, que eu vou orar por você. Cadê o louvor? Está vindo a primeira vida lá atrás. Onde é que está a segunda vida para Jesus? Se você quiser, prestou atenção na mensagem. Entra aqui. Onde é que está a segunda vida para Jesus? Ele está voltando para Jesus. Estava afastado, está voltando, né, filho? Louvado seja Deus pela sua vida. Onde é que está a segunda vida para Jesus? Sai do seu lugar e vem. Está chorando aqui as vidas. Está vindo a terceira ali para Jesus. Aplaude mais forte, porque o inferno perdeu a festa dos céus. A Bíblia diz que a festa é por um pecador que se arrepende. Tem 3 aqui nesta noite. Onde é que está a quarta vida para Jesus? Saia do teu lugar e venha. Venha, porque nós vamos orar, interceder pela tua vida, e Deus vai começar algo extraordinário na tua vida nesta noite. Quem conhece esse hino, comece a adorar o nome do Senhor Jesus. Enquanto a igreja adora, cadeias são quebradas no mundo espiritual. Cadê a quarta vida para Jesus nesta noite? Nosso Pai, o exaltou. Onde é que está a quarta vida para o Senhor Jesus nesta noite? Sai do teu lugar e venha. A igreja está te esperando. Sobre todo nome, Nos céus e na terra, e debaixo da terra, no nome de Jesus. onde é que está a quarta vida para Jesus nesta noite? Saia do teu lugar e venha. Venha, venha. Está chegando a quarta vida para Jesus aqui agora. Onde é que está a quinta vida para o Senhor Jesus nesta noite? Confessará que Ele é. Sem forçações de barra, há uma presença gostosa, maravilhosa de Deus nesse lugar nesta noite. Cadê a quinta vida para Jesus? Sai do teu lugar e venha. Jesus é o nome sobre todo nome, e é baseado nesse nome que nós decretamos que cadeias sejam quebradas nesta noite e vidas sejam libertas para a glória do nome do Senhor Jesus. Saia do teu lugar e venha. Venha, venha, porque 2013 será diferente na tua vida. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Segura o louvor só um pouquinho.
você já bateu em todas as portas no ano de 2012, buscando soluções para os teus problemas, respostas para a tua casa, eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida nesta noite. O teu problema não pode ser solucionado fisicamente, ele é espiritual. E você só pode vencer isso sendo igreja de Deus. E como é que eu faço para ser membro do corpo de Cristo, igreja? Tomando uma decisão que eu não posso tomar por você, tomando uma decisão que o pastor Eliseu não pode tomar por você e nenhum dos obreiros, rompendo a multidão, saindo de onde você está e vindo aqui, entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Mas eu sozinho eu não posso, porque eu faço isso, isso e isso. Eu disse aqui que o homem olha o homem pelo passado. Jesus, quando olha, a ótica dele é diferente. Não importa quem você foi até hoje, 8 e 7 e 8 da noite, o que importa é o que ele vai começar a realizar na tua vida. Se você tomar coragem de sair do teu lugar e vir aqui, vai se desencadear um processo de novo nascimento, de transformação na tua vida, e você vai ver resultados extraordinários. Portanto, onde é que está? É a última vez que eu chamo, e vou pedir para o louvor cantar, e já vou fazer a segunda oração. Onde é que está? Mais uma vida para Jesus. Saia do teu lugar e venha, 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 porque essa noite é noite de mudança. 2013 vai ser diferente, em nome do Senhor Jesus Cristo. A quinta vida já está se aproximando, a sexta também. Aplaude, porque Jesus está nesse lugar nesta noite. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe. Onde é que está a sétima vida para Jesus? Sai do teu lugar e vem. Venha, venha de mão dadas assim para eu te ver. Sai do teu lugar e vem de mão dadas aí. Se você tiver com vergonha de vir sozinho, alguém vai vir contigo. Chama o irmão que está na tua direita ou na tua esquerda e venha, porque Deus vai começar algo novo na tua vida. Você que quer entregar sua vida ao Jesus, talvez você esteja aí com vergonha, levanta a tua mão aí, que alguém vai te conduzir até aqui à frente, e nós vamos orar, interceder pela tua vida. Você que ainda quer entregar a tua vida ao Senhor Jesus, levanta a tua mão aí, faz assim, porque alguém vai te conduzir aqui. Venha, 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 nós não temos muito tempo. Venha e deixa o Espírito de... Está vindo aqui a sétima vida para Jesus. Onde é que está a oitava? Onde é que está a oitava vida para Jesus? Sai do teu lugar e vem, porque esta noite Deus escolheu para mudar a tua vida por completo. Oh, aleluia. Sobre todo nome, nome sobre todo nome, é maravilhoso. Segura o louvor um pouquinho. Eu vou fazer a oração por eles aqui, e eles vão ser encaminhados até uma sala que recebe todos aqueles que estão vindo pela primeira vez. Há uma sala exclusiva para vocês que estão aceitando a Jesus, e há uma sala exclusiva para aqueles que estão voltando. Eu vou orar por vocês, vocês vão ser conduzidos, e eu vou chamar um segundo grupo de pessoas aqui à frente. Se daqui até o final do culto você sentir no coração, porque a salvação ela é espiritual, você tem vontade de ir, mas o inimigo certamente não vai. Amanhã tu vai voltar a ser o que era antes. Está repreendido em nome de Jesus. Não vai, porque você vai ficar com vergonha, muita gente. Então há essa guerra. Nós estamos orando aqui, há uma guerra no mundo espiritual pelo controle de vidas, mas a vitória já é da igreja e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Estendam as mãos para cá. Repitam comigo: Senhor Jesus, a partir desta decisão, eu tenho certeza que a minha vida será transformada. O milagre da regeneração começa a acontecer dentro de mim. O milagre do novo nascimento. Eu entrego, eu confesso o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador, e coloco a partir de agora a minha vida nas tuas mãos.
Senhor meu Deus e meu Pai, eu coloco a vida de cada um deles nas tuas mãos. As cadeias espirituais eu determino e decreto que caiam por terra nesta noite. Eu ministro, ó Deus, baseado na tua palavra, e já sei que já começou a acontecer, que a partir desta noite essas vidas sejam impactadas por uma presença sobrenatural, por algo que é mais forte do que elas, de maneira, Senhor, que amanhã, no dia a dia, segunda-feira, no trabalho, elas possam sentir o gosto do teu Espírito Santo, e que tu possas fazer algo que o homem natural não consegue fazer. Ajuda-as, Senhor, naquilo que elas não podem, Senhor, os problemas que elas não podem resolver. Faz o teu sobrenatural, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero que você vire-se de frente para a igreja, e a igreja em alto e bom som vai levantar as duas mãos, cruzando os braços, e vai declarar: bem-vindos à família de Jesus, com aquele sorriso Colgate, amém? 1, 2, 3. Bem-vindos à família de Jesus. Acompanhe os irmãos aqui na direita, os irmãos que estão com eles, acompanhe-os, por favor, até lá embaixo. Eu quero agora fazer a segunda oração, autorizada pelo pastor Eliseu. E aqui é mais forte, irmão, o negócio. Eu quero chamar pessoas aqui à frente, e agora eu quero ver coragem para se despir, para se esvaziar. Pessoas que sabem que precisam tomar uma posição diante de Deus. Pessoas que têm vivido um evangelho repetido. Vem para o culto, coloca a Bíblia debaixo do braço, participa do culto e vai para casa. Pessoas que querem viver novidades espirituais. Sai do teu lugar e vem aqui à frente, porque nós vamos orar e ministrar sobre a tua vida. E tem muita gente aí. Sabe por que 2012 foi desse jeito? Por causa de atitudes que não foram tomadas. Deus nesta noite está te chamando. Você ouviu a palavra de Deus, ouviu, entendeu, o Espírito Santo comunicou o teu coração. E até quando você vai se fingir? Você vai se mascarar? Você vai fingir que está tudo bem? Tá não, filho. O dia de tomar posição é hoje. Sai do teu lugar e vem. Eu não subi aqui para ser pregador, eu vim aqui para ser profeta, para falar o que está no coração de Deus. O Espírito de Deus falou no meu coração: eu vou avivar, eu vou fazer coisas extraordinárias, mas antes eu preciso de posições. E vou ousar dizer, tem pouca gente, tem muito mais pessoas que precisam de uma posição diante do Eterno. Vou dizer, 2013 está começando. A oportunidade de ter um ano diferente é agora. Sai do teu lugar e venha. Comece um ano diferente, e o Espírito Santo de Deus vai fazer coisas extraordinárias na tua vida. Diego, você consegue tocar aquele hino assim? Quero ouvir a tua voz e quero caminhar por caminhos que me levam para junto de ti. Eu preciso dar um jeito em minha vida. Tu sabe, né, Matheus? Começa assim: eu preciso dar um jeito em minha vida, que está cheia de questões mal resolvidas. A incerteza tomou conta da minha mente. Eu não sei o que fazer daqui pra frente. Eu preciso te sentir a qualquer preço. Sai do teu lugar e vem. Ó Senhor, tu falas que eu te obedeço. Tua ausência é pior do que a morte, mas contigo é na fraqueza que estou forte. Quero ouvir a tua voz e quero caminhar por caminhos que me levam pra junto de ti. Quero ouvir a tua voz, então profetizar milhões de bênçãos pra mim. Eu não quero ser guiado pela emoção, mas guardar tua palavra em meu coração. Não quero errar, nem te entristecer. Ó Espírito de Deus. Isso, querido. Olha pra mim aqui.
Lucivaldo, vê se você consegue olhar, achar aí, Espírito de Deus, e jogar aqui a letra, por favor. Olhe para mim. Segura aqui, Mateus. Deus te trouxe neste culto. Hoje é dia 12, não é isso? 13 de janeiro de 2013. 13 de janeiro de 2013. Para dizer que 2013 vai ser diferente. Por causa de uma atitude que está sendo tomada aqui. Porque muitas pessoas já não subiam mais o altar para colocar a lenha e oferecer sacrifícios diante de Deus. Por causa de situações que estavam mal resolvidas lá atrás. Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: o mais interessado em mudar a tua situação é Ele. Agora Ele precisa de atitude. 2 homens foram orar. Um era fariseu e disse assim: Senhor, obrigado porque eu sou fariseu, eu sou judeu, eu cumpro com as minhas obrigações e com a lei. Jesus foi quem contou essa historinha. O segundo era publicano, pecador. Pense um homem pecador. Pense um homem que se aniquilou diante da face do Eterno. Ele disse: eu sou um miserável. Parafraseando o texto, eu sou um pecador, eu não mereço nada, mas tem misericórdia de mim. Foi Jesus quem contou. Qual foi a oração que subiu? Deus nesta noite está colocando um ponto e uma vírgula na tua história. Essa noite é noite de divisor de águas. O antes e o depois. Quem recebe o que Deus está falando aqui? E vou dizer mais, ainda tem mais pessoas. Vem mais para frente um pouquinho. Vem mais para frente um pouquinho. Quero ouvir a tua voz e quero caminhar por caminhos que me levam para junto de ti. Quero ouvir a tua voz e profetizar milhões de bênçãos pra mim. Ministérios que estavam travados pela emoção, hoje vão ser soltos em nome do Senhor Jesus. Não quero errar, nem te entristecer. Ó Espírito de Deus. Tem mais alguém que deseja, sabe que Deus está falando contigo? Para de pensar o que vão falar se eu for lá na frente. Vão começar a conjecturar. O que importa não é o que pensam de você. Imagina se Bartimeu pensasse: se eu gritar aqui, vão falar mal de mim. Deixa falar. O que importa é a opinião de Deus a teu respeito. E Deus está te olhando diferente nesta noite. Deus está olhando para você, enxergou a tua sinceridade e além mais, a tua coragem de sair do lugar e vir aqui. Eu ministro nesta noite como profeta de Deus, debaixo da autoridade do sangue do Senhor Jesus Cristo, um tempo de mudança de Deus para a tua vida em 2013. Tudo que estava preso, tudo que estava retido, tudo que estava amarrado, tudo que não estava acontecendo, nesta noite eu repreendo, caia por terra em nome de Jesus. Eu decreto que famílias serão restauradas, eu decreto casamentos restaurados, eu decreto ministérios restaurados, pessoas que sabem que foram chamados por Deus e estão se anulando por causa de um incidente acontecido no passado. Eu ministro debaixo da autoridade do nome do Senhor Jesus uma cura interior na vida de todos esses que romperam, que tiveram coragem de sair dos seus lugares e vir aqui à frente, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Volta para o teu lugar. Quero ouvir a tua voz e quero caminhar por caminhos que me levam para junto de ti. Quero ouvir a tua voz, então profetizar milhões de bênçãos pra mim. Eu não quero ser guiado pela emoção, mas guardar tua